Olá, você! Estamos aqui mais uma vez iniciando o programa de Coração para Coração, onde o nosso objetivo é levar fé e esperança para você. E hoje eu aqui, Josi Oliveira, com uma convidada, Flávia Duarte, uma pessoa especial. Nos encontramos em um momento bem especial da vida dela. Não foi tão prazeroso aquele momento, mas graças a Deus, Deus nos uniu e estamos aqui hoje já juntas, porque ela tem muito também para compartilhar com você nesse tema que você viu aí a chamada. Como sair de um relacionamento abusivo. Nós sabemos que tem muitas pessoas vivendo isso e nem sabem, né, Flávia? Nem sabem que estão passando Sim. por isso. Eu vou deixar ela se apresentar, ela vai falar um pouquinho mais dela, mas hoje ela é mentora de mulheres e ela trabalha também como líder de um comitê onde trabalha com mulheres que sofrem de violência doméstica. Ela vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes de deixar aqui a Flávia já entrar na nossa conversa, deixa eu compartilhar com vocês, como sempre faço aqui, um texto bíblico. Hoje eu escolhi o Salmo 121, 7 e 8, que diz: O Senhor te guardará de todo mal, e ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então, acredite que o Senhor é contigo, Ele está te guardando, te protegendo e trazendo para você esperança e fé. E tenho usado a minha vida nesse canal e todas as convidadas que eu trago aqui também para levar essa esperança e fé para a sua casa, para o seu coraçãozinho. Então, mergulha aqui conosco nessa conversa, pega o teu café, a tua água ou o teu chá e anota aí, porque tem muita dica aqui. Flávia, querida, gratidão por estar aqui comigo nesse dia, compartilhando aqui seu conhecimento e também suas experiências ruins, né? Porque incentiva outras mulheres a tomar também a iniciativa de fazer o mesmo que você fez. Se apresenta um pouquinho aí para a gente. Obrigada pelo convite, doutora Josi. É sempre bom ter portas abertas para falar desse assunto, né, que hoje em dia a gente não pode mais ignorar. A gente Exato. precisa falar cada vez mais desse assunto. Então, obrigada pela oportunidade, pelo convite. Meu nome é Flávia Duarte, eu moro aqui em Miami, já tem 7 anos, sou de São Paulo, lá do Brasil, paulista. E aqui hoje sou mentora de mulheres hoje para ajudar ela no processo dela de recuperação da autoestima, aprender sobre o autoamor, a importância do autoamor, e também sou líder do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher do Grupo Mulheres do Brasil. Muito Então, é... Gente, quando eu ouço a Flávia falar tudo isso que ela está fazendo hoje, me dá uma alegria tão grande, porque a Flávia já passou por um relacionamento abusivo. Então, quando eu conheci a Flávia, ela estava passando esse processo. Não tinha muito tempo, né, Flávia, que você estava saindo desse processo e Uhum, ela conseguiu, então, se superar. Durante esse processo, ela fez vários cursos, né, várias mentorias, buscou ajuda de várias formas para poder estar no lugar que ela está hoje. Deus tem honrado a vida dela por isso, não é? E, às sim. vezes, nós temos visto, né, Flávia, que muitos desses relacionamentos, infelizmente, as pessoas conhecem Deus, têm um coração, ou tem uma vivência numa igreja, né, e que acham que tem um relacionamento com Ele, e elas estão, muitas dessas mulheres estão orando até por esses maridos também, por esses homens que elas esperam que realmente eles tenham uma transformação. Mas muitas vezes, infelizmente, a saída não é continuar orando. Até eu tenho uma experiência de uma pessoa que me contou que Deus disse para ela: chega, não ore mais por ele, é hora de você tomar uma atitude. E naquele dia caiu a ficha dela. Ela perguntou assim: por que Deus está tão irado comigo, né? Porque às vezes Deus manda sinais, Deus manda pessoas, Deus manda vídeos como esse, mensagens para alertar, para abrir os olhos das pessoas, e muitas vezes as pessoas estão cegas dentro da dor emocional delas, né? E não tem como sair. Então eu queria que a gente começasse aqui a nossa conversa já dizendo quais os sinais que você viveu, que você começou a perceber que realmente você estava num relacionamento abusivo. Doutora, tinha alguns sinais desde o começo que eu deixei passar, aquele, né?
Famoso, ai, não é tudo isso, e a gente vai deixando passar as pequenas coisas, controle, ciúmes, e aí a gente vai deixando passar, de repente vai ficando tão grave que a gente já não está nem conseguindo mais perceber, porque já começou pequeno, então vai ficando uma coisa, né? Mas quando chegou no extremo mesmo, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu já estava nesse momento de oração, inclusive ele orava junto comigo, ai, vamos orar, tem alguma coisa errada, mas a parte dele era tudo teatro, né? Que a gente sabe que acontece. Então, eu ficava realmente muitas discussões e brigas, eu pegava a minha Bíblia, eu sempre acreditei muito em Deus e eu falava, Deus, por quê? Né? Porque está acontecendo isso, tal. Eu vou focar aqui na palavra, porque é muito importante. Deus sempre tem uma palavra para gente. Eu acredito muito nisso, tanto quando a gente está num relacionamento, quando a gente sai, a gente precisa de forças. Assim, Deus sempre tinha uma palavra para mim, sempre. Então, eu estava vendo que tinha algumas coisas ali erradas, né? Mas não tinha as informações que eu tenho hoje sobre o ciclo do abuso e tudo mais. Então, eu fiquei um pouco confusa. Então, eu só me agarrava à mesma palavra para tentar ficar calma, para evitar briga, para evitar que ele ficasse mais nervoso, para cuidar ali da minha vida mesmo, né? Então, eu percebi coisas, mas foi mais para frente que foi ficando mais grave. No começo é tudo muito, isso é coisa de casal, isso é coisa de relacionamento, né? E a gente tem que falar desde já que tem coisas que não são, a gente não tem que colocar isso na cabeça, isso é normal, isso é coisa de relacionamento, deixa ele gritar, deixa ele me tratar mal, não. A gente tem que tomar cuidado desde o começo, porque como é gradativo, aí é que a vítima não consegue perceber mais, né? Não é uma coisa que acabou de conhecer a pessoa, ele já é extremamente grosso e agride, né? Ou verbalmente ou fisicamente. Vai aos pouquinhos, então a mulher quando ela vê, ela tá ali 5 anos, 6 anos, 10 anos, 20 anos, né? Porque é importante ter esse olhar já para as coisas pequenas, não deixar passar, na minha opinião. Porque agora, depois que eu passei por tudo isso, né, nos próximos relacionamentos, não só com casal, amigos, trabalho, tudo eu fiquei mais atenta. Peraí, é no pequeno que começa e vai aumentando. É um abuso que você permite, aí depois é outro abuso, e depois é outro abuso. Quando vê, já tá desrespeito total. Então eu comecei a ver sim os pequenos e deixei passar, né? E é por isso que é importante hoje essa informação, para que as pessoas saibam o que é o abuso. É tão interessante, né? Porque você falou que você percebia no início, né? E aí você Sim. foi deixando. É exatamente assim que começa, né? Às vezes a pessoa já é uma pessoa que desenvolveu esse caráter, esse perfil, e já está em vários relacionamentos. Mas pode ser também que você, essa pessoa que você está agora, se você seja a primeira vítima dele, né? E aí, quando ele começa, ou ela também, porque eu atendo pessoas também, homens, que também são abusados por mulheres, então existe dos dois lados. E aí é o que a gente fala dos relacionamentos abusivos, né? Onde a gente precisa entender o que é um relacionamento abusivo, vai entrar exatamente nisso, em trabalhar na sua autoestima, denigrindo a sua imagem, né? O ciúme excessivo, porque existe um ciúme que é interessante dentro da relação casal, mas quando esse ciúme é muito forte, está atrapalhando o desenvolvimento da sua liberdade, aí você já precisa ver esse sinal, né? Essa bandeirinha vermelha sendo levantada, né, Flávia? E outra coisa, a proibição também, né? Proibir o outro de fazer coisas que são comuns e que são favoráveis para o nosso bem-estar também emocional e a nossa felicidade também, não é? Esses dias eu vi um comentário, doutora Josi, que uma pessoa falou assim, a gente não percebe no começo, daí eu me identifiquei com uma coisa boba que a pessoa vai te ligar, né, no começo da relação, e em vez dela te ligar no telefone, ela já liga direto da câmera. E Aham. eu prestei atenção, falei, gente, isso aconteceu comigo. Olha para você ver como a gente não percebe, né? Porque tá naquela empolgação do começo da relação, mas pode estar empolgada, mas fica atenta ao mesmo tempo. E aí eu lembrei, eu falei, nossa, ele sempre ligava no começo, que ele não tinha controle total sobre mim, então quando eu saía, tal, ele já ligava na câmera. E às vezes a gente acha, tipo, ai, que bonitinho, né? Oi, vou atender, não sei. Não, isso é uma forma de você saber que pode ser não ter nada a ver,
Mas no meu caso tinha, que eu não tinha informação para saber. E assim, por que que a pessoa já liga direto na câmera? É um controle. Onde é que você está? Não Quer ver basta o eu falar ambiente, onde. né? Quer ver. Exato, eu falei assim, olha só, isso também aconteceu e eu atendi sem assim, maldade, ele quer me ver. Não, ele não quer te ver, ele quer te controlar, porque senão ele pergunta onde você está primeiro, onde você está, dá para falar? Isso, E tem um daí, respeito, né, nessa conversa, até sim, que você entre no espaço, porque eu falo da privacidade, a gente precisa de uhum, privacidade. Olha, eu tenho 27 anos de casada e a gente tem muito respeito na privacidade um do outro. Né? Então, embora a gente tenha algumas liberdades, por exemplo, a gente não fecha a porta de banheiro aqui. A gente tem essa liberdade, porque está tudo bem para mim, tudo bem para ele. Mas a nossa privacidade é essencial dentro da nossa relação. Então, eu acredito que tem que ter um acordo do que você sente tranquila para fazer ou não. Né? Em tudo tem que ter esse exato. acordo. E no início da relação é onde você começa a colocar os limites. Não é porque você está apaixonada que você vai estar cega. E muitas vezes é uma Uhum. paixão cega que está já sendo direcionada para esse relacionamento abusivo, né? Exato, e essa questão, né, que você deu bem um exemplo, quero deixar a porta aberta, né? Tá ok para você deixar a porta aberta ou é uma ordem do outro deixar a porta aberta? Então a gente tem que estar Exatamente. muito atenta. Eu estou confortável com isso que é, né, que a gente está fazendo aqui em casa, tá bom para mim, não tá bom? Então a gente ter esse olhar, porque se a gente tem um incômodozinho, por menor que seja, que a mulher tem uma intuição que a gente ignora quando a gente está, É. né, numa relação, então para a gente ter esse olhar, tipo, eu não, é ele que gosta, não sou eu, né? Uhum. Alguma coisa simples, deixa a porta aberta, ou então, eu gosto de tomar banho junto com você. São coisas que o casal ele vai criando essa intimidade e Sim. você vai se sentindo confortável com essas coisas. E E não quando vem como você uma forma de eu gosto, então vamos fazer. Calma aí, eu também tenho que Isso, gostar. tem que ter essa liberdade, né? Porque se você não Uhum, conseguir dizer, olha, não, hoje eu quero ficar sozinha, né? Não, hoje eu preciso do meu espaço. Se você não tem essa liberdade dentro da relação, tem alguma coisa errada. Se você tem que andar pisando em ovos, né, com todo cuidado para falar, para se comportar, você é reprimida pelo teu comportamento, às vezes muito alegre também, porque existe muito isso, né? A pessoa parece que não gosta de ver você feliz. Então, cuidado com isso também. Comece a observar essas pequenas coisas que estão acontecendo dentro dessa relação que está constrangendo você, que está deixando você insatisfeita. E nesse insightzinho que ela falou, essa intuição, esse sentimento que a gente tem, às vezes, e a gente passa despercebido. Ou a gente diz assim, não, é coisa da minha cabeça. Estou sendo muito exigente, né? Ou estou sendo muito inflexível. Cuidado com isso, busque uma ajuda, pergunte, comece a pesquisar mais sobre isso. Tem tantos assuntos hoje na internet sobre isso, né? Que a gente pode uhum. se. O conhecimento, ele traz essa libertação, né? Tem um texto bíblico que diz: o povo perece por falta de conhecimento. E é esse conhecimento que muitas vezes liberta, trazendo essa atenção. Pode ser que você já está vivendo nessa relação há muito tempo, pode ser que você, agora que começou a perceber algumas coisas, que você vai começar a orar e a pedir discernimento de Deus para te mostrar. Porque às vezes também é a gente, né, Flávio, que precisa mudar. E às vezes a gente quer mudar o Sim. outro. Então a gente tem que ter um equilíbrio em tudo na vida. Por isso que o conhecimento ele traz essa clareza para trazer essa libertação, né? E você falou uma coisa, doutora, que foi assim a chave para o sucesso assim, do meu processo de recuperação, que foi quando a gente é vítima de um relacionamento abusivo, a gente olha muito para o outro. A gente fala, é porque realmente, né, ele faz coisas muito graves, inclusive crimes, né? Às vezes não é só o simples abuso, às Uhum. vezes é mesmo a violência que hoje é um crime. Uhum. Então, eu falei assim, peraí, deixa eu olhar para mim, deixa eu também ver, né? Eu não tenho nada a ver, não é comparação com o abusador, mas será que também eu não tenho coisas que precisam ser mudadas em mim? Uhum. Então, isso foi fundamental. Eu vou pedir ajuda e eu vou olhar para mim, não vou olhar para ele, né? O que que fez também eu estar nessa relação, o que fez eu também ser tão permissiva. Então, assim, foi parar, porque eu vejo muita vítima, né? Porque ele, ela tem motivo, porque quando a gente é vítima, eu tinha muitos motivos,
né, para falar de toda a maldade que ele fez comigo. Mas eu falei, se eu continuar aqui falando dele, da maldade dele, do que ele fez, isso não vai mudar nada. Sim. Isso não muda, como você disse, a gente não é capaz de mudar o outro, a gente só pode mudar a gente. Então, Exato. começar a trabalhar na gente, no que a gente passou, e assim, com apoio, com ajuda, porque não dá para fazer sozinha, eu bato muito nessa tecla. Se desse, a gente não entraria, a gente não estaria. Se desse para fazer tudo sozinha, a gente não estaria nesse tipo de relacionamento. Então, eu tive sim que pedir ajuda de pessoas, você foi uma delas, com conhecimento para me passar o que, que é, o que, que não é, né? O que fazer, o que não fazer. E você focar no outro te paralisa. Você não Exato. sabe quantas vítimas estão no papel de vítima por anos. É. Eu atendo vítimas que estão ainda no papel de vítima por 10, 15 anos, 20 anos, e ela é vítima ainda. Uhum. Então, assim, a gente foi vítima, mas a gente pode sair do papel de vítima quando a gente olha pra gente, quando a gente decide, peraí, deixa eu também ver, não tô comparando com ele, mas eu também tenho coisas que eu preciso melhorar em mim. Deixa eu olhar para mim, deixa eu trabalhar em mim, deixa eu melhorar meu relacionamento com Deus, deixa eu ver várias coisas que eu podia fazer que estava nas minhas mãos. E se eu ficasse Deixa eu olhando para começar ele, a me eu amar, tirava né, da minha Flávia? mão. Deixa eu começar a me Exato. amar, me cuidar, elevar minha autoestima, porque você está ouvindo, ouvindo, ouvindo aquilo, daqui a pouco você está numa baixa autoestima que você perde o controle mesmo. E vai entrando em Uhum. depressão, vai gerando essa ansiedade, né, de querer mudança, aí vai gerando a dependência emocional, onde você também se sente dependente financeiramente, em muitos casos, e aí quando tem filhos envolvidos, você fica sempre pensando, não, mas e os meus filhos? E como que eu vou fazer? Então, é um processo que começa primeiro com você, para depois você ir no passo a passo de uma estratégia para poder sair, não é, Flávia? A doutora falou uma coisa bem importante que é sobre os filhos, né? Porque a maioria tem filhos nessas relações, né? Graças a Deus, não tive, mas eu sei que é um problema complicado quando tem filho, porque é um vínculo para sempre. E Sim, é importante falar, porque as mães, elas acham que elas são incapazes também pelos filhos. Ah, mas eu tenho os filhos, mas eu tenho os filhos. E quantas mães não têm o primeiro filho, não têm o segundo filho, não têm o terceiro filho, e ela está ali presa, sempre achando que ela não pode sair da relação com um filho. Às vezes ela tem dois, três, e o que acontece? O descarte. A hora que não serve mais para o abusador, ele, ó, tchau, some da minha vida. Aí a pessoa vai ter que lidar com aqueles filhos de qualquer forma sozinha. Então, assim, e muitas mulheres acontece isso, doutora. Muitas são dispensadas sim. com filhos. Então, para elas não ficarem com isso na cabeça, presa de que, eu tenho filho, eu tenho filho, eu tenho filho. Não, porque a hora que ele te descartar, você pode ter 4, 5 filhos, que você vai dar conta de É verdade. criá-los sozinha, né? E vai ser muito mais triste você ser dispensada, né, do que você tomar essa decisão, tomar as rédeas da tua vida. Claro, gente, que com apoio, com ajuda, né? A gente Um também tem que, processo, né? Tem que ter com um processo. plano para você sair. Eu lembro que a primeira Exato. pessoa que eu atendi assim foi em outro estado onde eu morava, e eu trouxe ela para perto de mim, levei ela para um lugar onde ali ela ia ter toda uma estratégia de apoio em um grupo para poder realmente sair dessa situação. Mas aí ela precisou criar uma conta individual para ela, começar a colocar ali algum dinheiro sem essa pessoa saber, né? E ali criar uma estratégia realmente para que ela se sinta segura, até porque tinha dois filhos ali. Então, em Uhum. muitos casos, a pessoa está assim, perdida, dependente, tanto emocionalmente como financeiramente, e está colocando isso sempre como obstáculo. Mas quando a gente busca ajuda, a ajuda certa, né, de pessoas que já têm o conhecimento, aí sim é mais fácil, e até para você aprender como disfarçar nesse momento onde você está vivendo e precisando criar essa estratégia, sem essa pessoa saber. Porque se ela sabe, vai ficar pior. Às vezes não teve ainda violência doméstica, no caso de física, e aí pode começar a acontecer, né? Então, o ideal é que você descubra no início, para que você não passe tanto sofrimento como muitas dessas pessoas. Quando a Flávia descobriu, ela já estava num estado bem grave, e graças a Deus, porque ela descobriu e ela pôde gerar essa estratégia, e não foi fácil para ela, mas ela buscando ajuda, ela criando estratégias, e ela se fortalecendo dentro do amor próprio, do autocuidado, da autoestima, ela conseguiu se fortalecer também para isso, né, Flávia?
Não ter esse plano, né, doutora, e agir no impulso, faz muitas vezes que a vítima volte. Porque se Sim, ela não tem exato. um plano, ela não se planejou, ela fez, eu quero sair, eu não aguento mais, e não se planeja, a tendência dela voltar é muito maior, porque daí ela sai, ela vai sem preparação, ela vai sem ter esses grupos de apoio para apoiar, sem uma terapeuta. Então ela vai e depois ela fala, não, tá difícil, vou voltar, né? Inconscientemente também ela vai submete de novo aquilo, achando que o novo é difícil. Não é que o novo é difícil, né? É que o novo é sem planejar, sem conhecimento, sem profissionais, então ela acaba voltando. Então é importante ela ter esse cuidado de planejar, sim, se ela está trazendo para a consciência que ela está num relacionamento abusivo, né? Que grau, às vezes a vítima também confunde, será que eu tô? Será que eu não tô? Também procura profissional para te ajudar a identificar se realmente, né, o que está acontecendo. Os terapeutas me abriram muitos olhos, grupo de apoio, porque a gente depende de quanto tempo a pessoa está naquela relação, está tão confusa a mente dela Sim. e fica difícil mesmo, né? Eu ter certeza, será que eu estou passando, será que eu não estou? Então os profissionais também podem te ajudar, me ajudaram muito a entender isso. Olha, você realmente está sofrendo violência, você tem que denunciar. Então, até isso o profissional vai te falar, né? Com relação às denúncias, enfim, filhos, trabalho. Então, para você sair, tem que ter esse apoio, para que você depois não volte tudo para trás ou não repita ciclos, né? Que é uma coisa muito comum também, né, doutora Josi? A gente sai de um e fala, saí, me livrei, e entra em outro. É muito comum. Eu mesmo depois entrei em relacionamentos com pessoas abusivas também, mas não no mesmo nível, né? Uhum. Mas eu estava com acompanhamento de um terapeuta, né? Eu fazia terapia e meu terapeuta ia me sinalizando, ia me mostrando as minhas atitudes. Então eu Sim, falava, Flávia, você está vendo isso? E tinha coisas que eu não via, doutora. é Eu isso. falava assim, mas por que vocês discutiram? O terapeuta falava, eu falava assim, a gente discutiu porque eu arrumei a discussão, eu fiz a discussão. E, tipo, não era nada disso. A pessoa fez uma coisa de controle, de manipulação. Aí eu, tipo, não aceitei. E o psicólogo falou: você não tá vendo que a pessoa tá de novo te controlando, que a pessoa tá de novo mandando no teu telefone, nos teus horários, e você tá achando que é você a culpado. Aham. Então, acontece muito isso de você entrar em outro. E aí só muda as pessoas e só muda o nível de abuso, E mas vai ele virando um continua ciclo, abusivo. né, Flávia? Porque a gente tem que se curar, né? E em qualquer É, relacionamento tem os dois lados e tem várias situações que cada um viveu de experiência, né? Então, quando a gente dá continuidade disso nas mesmos comportamentos, nas discussões e tudo que vai envolvendo essa relação, você só está repetindo. Vamos dizer, tem pessoas que casam 5 vezes, está repetindo o mesmo comportamento e não sabe onde sim, está o problema. Às vezes o problema está nela, porque ela está buscando as pessoas assim, porque foi isso que ela aprendeu também. Dentro da casa dela tinha esse tipo de abuso, e ela não sabe o que é uma vida diferente daquilo ali, não é? Por isso que é é, importante isso que você falou. É necessário identificar. E outra, eu tenho algo que eu falo assim: olha, a pessoa diz assim, eu quero que você diagnostique meu companheiro ou minha companheira. Eu falo, eu não estou aqui para trabalhar com o outro, eu estou para trabalhar com você. Então, vamos diagnosticar você. Quais os comportamentos você está tendo? Vamos identificar de onde vem esses comportamentos. Então, trabalhando isso, você vai gerando essa consciência, a autoconsciência para você dizer, eu preciso mudar nisso, 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 e tá tudo bem, isso, isso, não é meu, não é minha falha, né? E aí onde uhum, você realmente vai se autoconhecendo para você entender. Peraí, essa relação realmente é uma relação abusiva ou não? Sou eu que estou deixando demais? Sou eu que estou com esse comportamento, vamos dizer, disfuncional? E aí eu estou trazendo isso para dentro da relação. Então é bem complexo, gente, isso. Mas realmente é, você precisa de ajuda. Agora, alguns sinais, né, Flávia? Vamos deixar aqui como retrospectiva bem pontual. Alguns sinais que você pode encontrar dentro do seu relacionamento hoje. Fale, Flávia. eu, Vamos colocar aqui 5 sinais, tá? Só para tá. facilitar para o pessoal. Bom, um sinal que eu acho que é o primeiro é o controle. Ok. Uhum. O controle. A forma de falar também eu observo muito, viu, doutora?
porque tem uma diferença, e às vezes até o abusador não percebe do jeito que ele está falando, às vezes a criação dele. Uhum. Então, como ele pede as coisas para você, né? Ele pede, por favor, você pode pegar um copo de água para mim, meu amor? Ou ele fala, pega lá para mim. Então, Uhum. a tudo isso eu reparo. Então, o controle, essa coisa de ligar, né, e já na câmera, não acreditar no que você fala, é um sinal, uma bandeira grande. A forma que ele pede as coisas para você, se ele está pedindo com educação, para que você também posicione. Eu pego, eu faço sim, mas depende da maneira que você fala comigo. Outra coisa que acontecia no meu relacionamento é que o ciúmes ficou tão gravado para mim, sabe? Ele era muito, muito ciumento. E hoje é importante falar do ciúmes, porque muitas mulheres acham que ciúmes é amor, é Uhum. cuidado. Teve uma situação, doutora, que ele sempre queria falar para mim que cuidava de mim para confundir minha mente. Ok. Então ele falava assim: deixa eu colocar um copo de água aqui do lado da cama que você precisa tomar água. Então, você tem que fazer um óculos para você, porque você não cuida de você. Então, vamos lá fazer um óculos. Isso em meio, assim, um pé de guerra, né? Sempre, mas sempre uma. Deixa eu pôr um copinho de água do lado da cama, você precisa fazer um óculos. Então, assim, isso confunde a sua mente, porque Sim. você fala assim, nossa, ele se preocupa comigo. Aham. Mas é a estratégia que ele tem para tratar você mal. Uhum. Então, primeiro ele faz uma coisa para confundir tua mente, aí você acha que ele cuida de você. Quando ele trata você mal, você tem uma compensação. Sim. Ai, poxa, ele me tratou mal, mas ele sempre me trata bem. Não, é tudo estratégia. Então, isso para mim, né, tem outros sinais que a gente vai falar aqui, mas ficou muito gravado e é o que eu vejo muito nas vítimas que eu atendo, Uhum. delas deixarem. Eu já vi mulheres falar: não, ele é maravilhoso, ele é tudo de bom, tal, mas ele é ciumento. E elas falam até com uma carinha de feliz. E eu Aham. falo: cuidado, cuidado com esse ciumento, porque foi como você falou, né, doutora? O ciúmes é bom quando ele é um ciúme saudável, e Uhum. não quando ele é uma coisa que tá tirando a paz da pessoa. A pessoa já vive assim, pisando em ovos. Então, isso me marcou muito. Aí tem essa questão dessas pílulas aí de cuidado, eu cuido de você, você não. E a gente fica com aquele, tipo assim, eu vou retribuir, deixa eu fazer minha parte também, deixa eu aceitar, porque ele é bom para mim. Sim. E acho que não tem hoje, né? Não tem que aceitar. É o que eu falo, tudo depende da forma que a pessoa fala com você. Se vem como um tom de ordem, de que está mandando, que está exigindo, tira a liberdade, né? Tira a sua liberdade. Sim. Eu achei uma E coisa super interessante sobre o ciúme, é que o ciúme, ele demonstra já a insegurança da outra pessoa, né? E se ele está inseguro, ele tem uma questão a ser trabalhada com ele. E aí vai Uhum, ficando confuso isso realmente, mas nós precisamos separar e até, com maturidade, conversar. Ei, uhum, peraí, por que que eu estou vamos dizer, qual o meu comportamento que está causando ciúme em você, né? uhum, Essa conversa para que você comece a identificar, peraí, realmente vem da personalidade dele, é uma insegurança dele, ou é um relacionamento que tem um controle diferente, né? Então, exato. isso é importante falar para que você comece a identificar, porque às vezes tem ciúmes mesmo que a pessoa foi criada de uma forma tão fechada, tão poldada de tudo, que ela desenvolveu uma insegurança. E essa Uhum. insegurança é ruim para ela também e ela acaba tendo problema nos relacionamentos. Então, quando você identifica isso, você vai ficar mais fácil para você saber, eu estou no relacionamento que essa pessoa está tendo um domínio sobre mim, por isso esse ciúme né, exagerado, ou é uma insegurança dela, ela se sente tão inferior que ela tem medo de me perder, né? Tem uma Exato. balança aqui para você usar. Outro sinal também é afastar das pessoas, tá? Ah, é bem comum, né? E é muito comum isso, é por isso que quando eu vou atender também ao falar com, conversar com vítimas, tá, a primeira coisa que elas falam, eu não tenho ninguém, eu tô sozinha. É a primeira coisa, doutora, por quê? Eles afastam você, né? E é bem sutil também, sabe? Um familiar, teu familiar tem problema, essa pessoa é complicada, eu não gostei do jeito que ela falou com você, Uhum. sempre em torno da vítima.
Aí quando é um amigo, essa amiga, você acha que ela é sua amiga de verdade, né? Ela tá querendo atrapalhar nosso momento aqui. Né? Tudo depende do tempo de relacionamento. No começo é mais no love bomb, né? Depois de passar muitos anos já começa a desrespeitar total. Tipo, você não vai na casa da tua amiga, começa a proibir de forma mais rígida. Mas é muito sutil também isso da amizade. Várias pessoas me falaram o mesmo relato que aconteceu comigo, tipo, você acha que essa sua amiga é sua amiga mesmo? Me colocava em dúvida. Sim, E porque pegava uma atitude, nossa, você pediu um favor, ela não fez. Sabe, uma amiga sua que já é tua amiga de anos, ele coloca uma coisinha na tua cabeça, e você está tão ali sendo manipulada o tempo inteiro, que aquilo você não cai a ficha também. Por sim, isso que as pessoas ficam sozinhas. Depois, nossa, eu não tenho amiga, eu não tenho ninguém. Vai ter que construir novas amizades e resgatar as verdadeiras amizades. é Eu tive que verdade. ter isso, eu tive que resgatar amigos que eu sumi. Meus amigos falavam, tinha acontecido alguma coisa com você sumiu do mapa. Por quê? Porque irritava profundamente, irrita muito o abusador quando você tem contato com outras pessoas, Sim. porque ele quer que você tenha influência só dele. Ele Uhum. não quer que você tenha influência de mais ninguém, de Para terapeuta, de dependência amigo. emocional, né, Flávia? Que ele começa É. a gerar na pessoa, e aí a pessoa vai ficando realmente, só tem ele. Tudo que eu fizer vai ser com ele gosta da minha companhia, ele gosta da minha presença, e aí vai fazendo todo, criando toda essa estratégia para que quando você perceba, você já esteja nesse estado, e aí quem que vai te ajudar? Se você já se afastou da família, até brigou com os familiares, já se afastou das amizades, até mesmo da comunidade religiosa, né, que essa pessoa está, às vezes ele começa também a colocar algumas pérolazinhas ali que você vai vendo, não, mas é mesmo, essa igreja não é boa, não, entra muito na minha vida, não, isso, não. Aí depois ele proíbe você de falar para as pessoas de vocês, né, dos problemas, porque ele não gosta. E aí você Ah, tem vergonha isso de falar, aconteceu, não é? doutora. É um problema nosso, é um problema de casal, né? Então vamos resolver aqui entre a gente. Ele não quer que você fala com ninguém, né? É O verdade. medo da pessoa abrir teus olhos. Expor, não é? Exatamente, vai Exato. expor a situação e essas pessoas estão preparadas para isso. É claro, gente, não são todas que vão ter esse perfil narcisista, porém um comportamento disfuncional, que às vezes elas também viveram situações assim. Por isso que o discernimento aí, por isso que a oração, e ter essa sensibilidade, como a Flávia falou, eles oravam no início. Né? Então, tem toda uma estratégia por cima também. Eu já atendi pessoas que a pessoa estava lá com a Bíblia e dizia assim: mas está escrito assim na Bíblia, então você tem que me servir dessa forma, você tem que fazer isso ou aquilo. E eu quero te dizer que tem um texto na Bíblia que diz assim: eu até peguei aqui, 1 Pedro 3,7 diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Então, nesse texto está dizendo que o marido deve cuidar da esposa, já como não uma parte mais frágil, ruim, né? Tem muitas mulheres que não gostam desse lado, mas nós temos uma sensibilidade maior, sim, emocionalmente. Por isso que a gente vive, pode se colocar nessa posição de dependência emocional mais fácil, não é? Então, a Uhum, palavra diz que o marido deve tratar a esposa dessa forma. Se estiver fora aqui, se ele estiver te desonrando, se distratando, né, te colocando para baixo, uhum. mexendo com a sua autoestima, autoimagem, dizendo que você está gorda, está feia, está isso, está errado. Está errado. Então, olha a É, alerta aí, né? por isso até foi muito bom melhorar o relacionamento que eu tinha com Deus. Eu já tinha um relacionamento com Deus, mas eu precisei melhorar. Por quê? Porque acontece isso, a pessoa fala, ai, Deus, está escrito na Bíblia. Se você tem um relacionamento verdadeiro com Deus, é o que você falou, você vai ler tudo isso que está escrito na Bíblia, o jeito que o marido trata a mulher. Então ele Exato. pega um pedaço ali e te fala e você fica com peso na consciência. Então até isso vai melhorar o teu relacionamento com Deus. Você saber, não, isso aqui que ele está falando não é assim, né? Ele está falando o que convém para ele para te manipular mais. Então você
isso também te ajuda. É muito importante você saber tudo o que está escrito, né, na Bíblia, não Exato. só o que Já convém. estamos chegando aqui no final do nosso vídeo e eu quero até trazer também, tem um texto, né, que as pessoas confundem muito. Ah, a mulher deve ser submissa ao marido. Então, é uma submissão essa palavra, quando você vai quebrar a palavra, né, e entender melhor sobre ela. Você tem sim uma missão, você está sobre uma missão no seu função e posicionamento de mulher, de esposa. Mas isso não quer dizer que você seja, sim, senhor, né? Você esteja ali Uhum, como um ser inferior àquele outro, não é? Então tem essa confusão. Nós, claro, estamos trazendo esse texto aqui voltado para a mulher, mas no caso uhum, do homem também tem muitas mulheres que são mandonas, né, que são autoritárias, e o marido começa também a estar nessa submissão. E ele perde o posicionamento dele, e por isso que uhum, esse relacionamento é importante com Deus, porque aí nós vamos ver a hierarquia, né? No relacionamento precisa ter honra e precisa ter respeito. Então, tanto eu honro o meu companheiro, como o meu companheiro deve me honrar, aprender a honrar. Mas a gente só entende isso quando a gente começa a entender realmente espiritualmente como funciona isso. Por isso que é importante, uhum. né? Flávia, última É. dica aqui para a gente finalizar nosso vídeo. A minha dica de ouro, né? Porque tem muita coisa para falar, muita coisa para trabalhar, mas Não a dá minha para. dica é procure ajuda, né? Eu falo em todos canais, entrevista que eu faço, eu falo, se eu não tivesse procurado ajuda de profissionais, inclusive como a doutora Josi, que me ajudou muito, eu não estaria aqui hoje para contar uma história nova, uma história linda que Deus me deu depois de eu ter passado tudo isso, que eu já não via mais que eu podia ter uma história linda na minha vida, né? Naquele momento era tanto sofrimento que eu falei, tipo, minha vida acabou. E, Uhum. e não, e Deus me deu oportunidade de escrever uma nova história, uma história muito mais linda que eu nem imaginei. Estava nas mãos de Deus essa história guardada para mim, mas eu só consegui contá-la porque eu pedi ajuda. Sem Sim. ajuda eu não teria conseguido. Então essa que é a minha dica de ouro para vocês que estão em dúvida, que estão identificando que estão no relacionamento, procure ajuda para entender se realmente está, para sair do ciclo, para recuperar a sua autoestima, né? Eu falo muito disso, eu trabalho com isso, recuperar a autoestima e amor próprio, né? Deixar o orgulho um pouquinho de lado, que eu também descobri que eu era orgulhosa, não queria ajuda de ninguém. Falei, Flávia, vamos trabalhar esse orgulho, você precisa de ajuda, você precisa ser acolhida. Então eu falei, Deus, eu orei muito e falei, coloca pessoas, porque eu não sei nem decidir das pessoas que vai estar do meu lado. Coloca um vídeo, coloca pessoas para me ajudar, e foi isso que ele fez, né? Que a gente falou, né, doutora? Eu conheci você através dessa história, que eu tenho muito orgulho, né? E assim, não olho para a história feia, eu olho para tudo que aconteceu depois dessa história, que foi conhecer pessoas maravilhosas, ter uma vida extraordinária em todas as áreas da minha vida, que eu nem imaginava. Então, essa é a minha dica de ouro. Procure Maravilha. ajuda e procure apoio. E a Flávia pegou a dor, né, que ela viveu e transformou isso em missão de vida. E hoje ela criou um movimento, né, Flávia? Um projeto que é É, Flávia Se Cuida. Até tem uma velinha também que ela fez um lançamento de uma vela para mostrar também esse cuidado, faz parte do autocuidado, você usa essa velinha. Eu vou colocar aqui embaixo o Instagram da Flávia também, se vocês quiserem seguir a Flávia, eu super hum, recomendo, porque ela também traz muitas dicas ali, e se você quiser também participar de algum programa com ela, fica à vontade também, gente, é bem interessante. E tem olha, o Aprendendo a Se Amar, né, doutora? Tem o presencial, Aprendendo a Se Amar. Tem a mentoria agora, Aprendendo a Se Curar. E tem a vela para praticar o auto-amor. Então, exatamente. Gente, se vocês gostaram desse tema, me avisa aqui, fala aqui embaixo, já compartilha esse vídeo com outras pessoas também, porque você vai dizer para o YouTube que o canal, que o material é importante e outras pessoas precisam ouvir também. E aí eu posso trazer mais conteúdo sobre esse tema também aqui, tá bom? E se vocês quiserem participar da minha próxima turma do Clube Vem, deixa um recadinho aqui que eu te dou mais informações também. Eu estou com esse clube, Flávia, também, que é para ajudar mulheres. Eu pego na mão delas, legal. caminho 3 meses juntinhas aí, trabalhando a maturidade emocional.
E é isso aí, Que gente. bacana. Estamos chegando aqui no final. Muita gratidão a você pelo seu tempo, por compartilhar um pouquinho da sua experiência aqui também conosco. E, gente, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.